vídeo de ASMR será a continuação do livro O Oceano no Fim do Caminho. Eu vou tentar ler esse livro mais rápido do que o outro, que eu demorei 55 anos pra ler. Então, eu espero que vocês gostem. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E eu queria pedir, se você puder deixar o seu like, o seu comentário, nem que seja só com um oizinho, pra eu saber que você tá aqui acompanhando. Isso me deixaria muito feliz e me ajudaria bastante também. Bom, pessoal, então nós vamos ler o capítulo 2 hoje. Vamos continuar. Não tem título, apenas começa. Eu não era uma criança feliz, ainda que de vez em quando ficasse contente. Vivia nos livros mais que em qualquer outro lugar. Nossa casa era grande e tinha vários cômodos, o que era bom quando a compramos e meu pai tinha dinheiro, e nada bom depois. Meus pais me chamaram no quarto deles certa tarde, muito formalmente. Achei que tivesse feito algo errado e que estava lá para levar uma bronca, mas não. Eles apenas me contaram que não eram mais financeiramente prósperos, que todos precisaríamos fazer sacrifícios e que eu teria que abrir mão do meu quarto, o pequeno cômodo no alto da escada. Fiquei triste. Nele havia uma pequena pia amarela, bem do meu tamanho, instalada especialmente para mim. O quarto ficava em cima na cozinha, bem no fim da escada que saía da sala de TV. E assim, à noite, eu conseguia ouvir lá do alto o burburinho tranquilizador da conversa dos adultos. Pela porta entreaberta, e não me sentia sozinho. Além disso, no meu quarto, ninguém se incomodava se eu deixasse a porta entreaberta, deixando entrar a quantidade certa de luz para espantar o medo do escuro e, o que era igualmente importante, permitindo que eu lesse escondido depois da hora de dormir, a luz fraca do corredor se precisasse. Eu sempre precisava. Exilado no quarto enorme da minha irmã caçula, eu não fiquei triste. Já havia 3 camas lá, e eu escolhi a que ficava encostada na janela. Adorava poder sair pela janela do quarto para a varanda, comprida de tijolos, poder dormir com ela aberta e sentir o vento e a chuva no meu rosto. Mas nós brigávamos, minha irmã e eu, por qualquer coisa. Ela gostava de dormir com a porta fechada, e as discussões instantâneas sobre se a porta do quarto deveria ficar aberta ou não foram sumariamente encerradas por minha mãe ao criar uma tabela que ficava pendurada atrás da porta, mostrando quais noites eram alternadamente minhas ou da minha irmã. A cada noite eu ficava tranquilo ou apavorado, dependendo de a porta estar aberta ou fechada. Meu antigo quarto no topo da escada passou a ser alugado e as mais variadas pessoas passaram por ali. Eu via todas elas com desconfiança. Estavam dormindo no meu quarto, usando minha pequena pia amarela, que tinha o tamanho certo para mim. Houve uma austríaca gorda que nos contou que conseguia sair da própria cabeça e andar pelo teto. Um estudante de arquitetura da Nova Zelândia. Um casal de americanos que minha mãe, escandalizada, expulsou de casa ao descobrir que não eram casados de fato, e agora havia um minerador de opala. Ele era sul-africano, embora tenha enriquecido com mineração de opala na Austrália. Presenteou a mim e a minha irmã com uma opala cada um, uma pedra bruta preta com nuances verdes, azuis e vermelhas. Minha irmã gostava dele por causa disso e venerava a opala.
conseguia perdoá-lo pela morte do meu gatinho. Era o primeiro dia das férias de primavera, 3 semanas sem aula. Acordei cedo, empolgado, com a perspectiva de dias fio a fio a serem preenchidos do jeito que eu quisesse. Eu ia ler e explorar. Vesti o short, a camiseta e calcei as sandálias. Desci até a cozinha. Meu pai estava ao fogão, enquanto minha mãe dormia até mais tarde. Estava de roupão por cima do pijama. Meu pai quase sempre preparava o café da manhã de sábado. Pai, cadê minha revistinha? Perguntei. Ele sempre comprava um exemplar da Smash pra mim antes de voltar de carro do trabalho à sexta-feira. E eu as lia nas manhãs de sábado. No banco de trás do carro, quer torrada? Quero, respondi, mas não queimada. Meu pai não gostava de torradeiras. Ele torrava o pão usando o grill do nosso forno e geralmente ficava queimado. Saí e fui até a entrada de veículos. Olhei ao redor, voltei para casa, empurrei a porta da cozinha e entrei. Eu adorava a porta da cozinha. Era de vai e vem, abria para dentro e para fora, de forma que 60 anos antes os empregados pudessem entrar e sair com os braços carregados de pratos cheios ou vazios. Pai, cadê o carro? Na entrada de veículos. Não, não está. O quê? O telefone tocou e meu pai foi até o corredor onde ficava o aparelho para atendê-lo. Eu o ouvi conversando com alguém. A torrada começou a fumegar no grill. Subi numa cadeira e desliguei o forno. Era a polícia, disse meu pai. Alguém avisou que viu nosso carro abandonado no fim da rua. Falei que ainda não tinha nem os comunicado o roubo. Pois bem, podemos ir lá. Até ir lá agora e encontrá-los no local. Torrada. Ele tirou o tabuleiro do forno. A torrada fumegava e estava preta de um dos lados. Minha revistinha está lá ou foi roubada? Não sei. A polícia não falou nada sobre a revista. Meu pai passou manteiga de amendoim no lado queimado de cada torrada. Trocou o pão por um sobretudo, vestido por cima do pijama, e colocou um par de sapatos. Fomos andando juntos pela rua. Ele mastigava sua torrada durante a caminhada. Segurei a minha, mas não comi. Havíamos caminhado mais ou menos 5 minutos pela pista estreita que cortava os campos de pastagem, quando uma viatura de polícia surgiu atrás de nós. O carro desacelerou e o motorista cumprimentou meu pai pelo nome. Escondi minha torrada queimada atrás das costas enquanto meu pai conversava com o policial. Como eu queria que minha família comprasse pão de forma branco e normal, fatiado, do tipo que cabe nas torradeiras, assim como todas as famílias que eu conheço faziam. Meu pai tinha descoberto uma padaria perto de casa que fazia pães integrais inteiros, grossos e pesados, e insistia em comprá-los. Dizia que o gosto era melhor, o que, na minha opinião, não fazia o menor sentido. Pão de forma que se preze é branco, vem fatiado e tem gosto de quase nada. Era assim que tinha que ser. O motorista do carro de polícia saltou, abriu a porta do carona e disse para eu entrar. Meu pai foi no banco da frente, ao lado dele. A viatura seguiu devagar pela pista. Naquela época não havia asfalto em nenhum ponto da estrada, que só era largo bastante para que um carro passasse por vez. Um caminho cheio de poças d'água, subidas e descidas íngremes, esburacado, com pedras pontudas e repleto de valas abertas por tratores, pelas chuvas e pelo tempo. Essa garotada, disse o policial, acham isso engraçado? Roubam um carro, dão umas voltas e depois o abandonam. Devem ser da região. Só estou feliz por ter sido encontrado tão depressa, comentou meu pai.
com a chave reserva. Alguém deixou alguma coisa no banco de trás, disse ele. Meu pai esticou o braço para dentro do carro e puxou a manta azul que cobria tal coisa no banco de trás. Mesmo o policial lhe dizendo que não devia fazer aquilo, eu olhava fixamente para o banco, porque era ali que estava a minha revista em quadrinhos, e então eu vi tudo. Era mesmo uma coisa, aquilo para a qual eu olhava, não uma pessoa. Embora eu tivesse uma imaginação bastante fértil na infância e fosse propenso a pesadelos, convenci meus pais a me levarem ao Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres, quando eu tinha 6 anos, porque queria visitar a Câmara dos Horrores, esperando encontrar as câmaras dos horrores dos filmes de monstro sobre as quais eu lia nos quadrinhos. Minha expectativa era poder vibrar com os bonecos de cera do Drácula, do Frankenstein e do lobisomem. Em vez disso, fui guiado por uma sequência aparentemente interminável de dioramas mostrando homens e mulheres comuns, de olhar desalentado, que haviam assassinado outras pessoas, geralmente inquilinos e os próprios familiares, e por sua vez também haviam sido mortos por enforcamento, na cadeira elétrica, em câmaras de gás. A maioria era retratada ao lado das vítimas em situações estranhas de convívio social, como por exemplo sentados em uma mesa de jantar, possivelmente enquanto os familiares envenenados davam seu último suspiro. As plaquinhas que explicavam quem eles eram também me informaram que a maioria havia assassinado a família e vendido os corpos para a anatomia. Foi aí que, para mim, a palavra anatomia ganhou um quê de pavor. Eu não sabia o que era anatomia, só sabia que a anatomia fazia as pessoas matarem os filhos. A única coisa que me impediu de sair correndo e gritando da Câmara dos Horrores durante a visita foi que nenhum dos bonecos de cera me parecia muito convincente. Não dava para parecerem mortos de verdade, já que nunca tinham parecido vivos. A coisa no banco de trás, que estivera coberta pela manta azul, eu conhecia aquela manta. Era a que ficava no meu antigo quarto, na prateleira, quando esfriava. Também não era convincente. Parecia um pouco com um minerador de opala, mas estava de smoking preto, camisa branca de babados e gravata borboleta. O cabelo penteado para trás tinha um brilho artificial. Os olhos estavam vidrados e os lábios arroxeados, mas a pele estava bem corada, como uma paródia de saúde. Não havia nenhuma corrente de ouro no pescoço. Dava pra ver debaixo da coisa, dobrado e amassado, o meu exemplar da Smash, com o Batman, tal como aparecia na televisão, na capa. Não lembro quem disse o que naquele momento, só que me mandaram ficar longe do Mini. Atravessei a pista e esperei lá, sozinho, enquanto o policial falava com meu pai e escrevia num bloquinho de anotações. Olhei para o Mini, uma mangueira de jardim verde ia do cano de descarga até a janela do motorista. Havia uma camada grossa de lama marrom espalhada pela descarga, prendendo a mangueira no lugar. Ninguém estava olhando para mim. Dei uma mordida na torrada, queimada e fria. Em casa, meu pai comia todas as torradas mais queimadas. Dizia, torrada queimada, minha preferida, e devorava tudo. Quando eu já era bem mais velho, ele me confessou que jamais gostou de torrada queimada, só comia para não desperdiçar. E por uma fração de segundo, minha infância inteira pareceu uma grande mentira. Foi como se um dos pilares de fé sobre os quais meu mundo fora erguido
olhos azul acinzentados e penetrantes. O policial foi com a menina até meu pai e ela foi autorizada a me levar. Então fui caminhando pela estrada estreita com a garota. Tem um homem morto no nosso carro, comentei. Foi por isso que ele veio até aqui, disse-me ela. O fim do caminho. Ninguém ia encontrá-lo e impedi-lo por aqui, às 3 da madrugada. E a lama ali é bem úmida e fácil de moldar. Você acha que ele se matou? Acho. Você gosta de leite? A vovó está ordenhando a Bessie agora. Quer dizer, leite de verdade de uma vaca? Perguntei, e então me senti meio tolo, mas ela fez que sim com a cabeça, de um jeito tranquilizador. Pensei a respeito, nunca havia bebido leite que não viesse de uma garrafa. Acho que quero. Paramos em um pequeno celeiro, onde uma senhora, muito mais velha que meus pais, o cabelo comprido e grisalho, como teias de aranha, e o rosto magro, estavam em pé, ao lado de uma vaca. Longos tubos pretos estavam acoplados às tetas do animal. A gente ordenhava as vacas manualmente, disse a garota, mas assim é mais fácil. Ela me mostrou como o leite saía da vaca, seguia pelos tubos pretos e entrava na máquina, passando por um mecanismo de refrigeração e caía em latões enormes. Os latões eram deixados em uma plataforma de madeira maciça, do lado de fora do celeiro, onde eram coletados todo dia por um caminhão. A senhora me serviu um copo de leite cremoso da Bessie, a vaca, ainda fresco, antes de passar pelo mecanismo de refrigeração. Nada do que eu bebera na vida tinha um gosto como aquele. Era encorpado, quente, enchendo minha boca de felicidade. Eu já tinha me esquecido de todo o resto, mas ainda consegui me lembrar daquele leite. Tem mais deles lá no início da estrada, disse a velha, de repente. De todos os tipos, chegando, com as sirenes piscando e tudo mais. Quanto rebuliço. Você deveria levar o garoto para a cozinha. Ele está com fome. E um copo de leite não vai encher a barriga de um menino em fase de crescimento. A menina perguntou, você já comeu? Só uma torrada, estava queimada. Meu nome é Letty Hempstock, disse ela. Esta é a fazenda Hempstock, venha. Ela me levou para dentro de casa pela porta da frente e me guiou até a cozinha gigantesca, onde me colocou sentado a uma enorme mesa de madeira, cheia de marcas e nós que parecíamos rostos, me encarando. Tomamos o café da manhã cedo por aqui, disse ela. A ordenha começa assim que o dia nasce, mas tem mingau na panela e geleia para colocarmos nele. Ela me deu uma tigela de porcelana cheia de mingau de aveia, quente e servido diretamente da panela que estava no fogão. Uma colherada de geleia de amora caseira, minha preferida, bem no meio. E então derramou o creme de leite por cima. Misturei tudo com a colher antes de comer, criando um redemoinho roxo, e aquilo me deixou mais feliz que qualquer outra coisa na vida. O gosto era divino. Uma mulher atarracada entrou na cozinha. O cabelo castanho avermelhado era curto e salpicado de fios brancos. Tinha as maçãs do rosto salientes. Vestia uma saia verde escura até os joelhos e galochas. Esse deve ser o menino lá do início da estrada. Quanta confusão por causa daquele carro. Daqui a pouco 5 deles vão precisar de chá, disse ela.
escreveu com tanto cuidado, dobrou e guardou no bolso do paletó, e ninguém olhou ainda lá. O que o bilhete diz? Perguntou Letty. Leia você mesma, retrucou a mulher. Presumi que fosse a mãe de Letty. Parecia ser a mãe de alguém. Então ela continuou. O bilhete diz que ele pegou todo o dinheiro que os amigos tinham lhe pedido que tirasse clandestinamente da África do Sul e depositasse no Banco da Inglaterra para eles. E também tudo o que ganhou ao longo dos anos com a mineração de opalas. E foi até o cassino em Brighton, mas só pretendia apostar o que era dele. Depois ia mexer na quantia dos amigos só até recuperar o que havia perdido. E completou. Então ficou sem nada e tudo era escuridão. Só que não foi isso que ele escreveu, disse Letty, estreitando os olhos. O que deixou escrito foi: a todos os meus amigos, sinto muito que nada tenha saído como planejei. Espero que possam me perdoar em seus corações, porque eu mesmo não consigo. Tá no mesmo, disse a mulher. Depois virou-se para mim. Sou a mãe de Letty, anunciou. Você já deve ter conhecido a minha mãe no galpão de ordem. Sou a senhora Hempstock. Mas ela era a senhora Hempstock antes de mim. Então agora é a velha senhora Hempstock. Esta é a fazenda Hempstock. É a mais antiga das redondezas. Está no Domesday Book. Fiquei me perguntando por que todas tinham o sobrenome Hempstock. Aquelas mulheres, mas não perguntei. Da mesma forma que nem ousei perguntar como sabiam sobre o bilhete do suicídio ou o que o minerador de opala estava pensando ao morrer. Elas tratavam tudo aquilo com muita naturalidade. Dei uma forcinha para ele olhar no bolso do paletó. Vai parecer que a ideia foi dele, disse Letty. Boa menina, elogiou a senhora Hempstock. Eles chegarão aqui assim que a água da chaleira ferver, para perguntar se eu vi algo fora do comum e para tomar o chá. Por que não leva o menino até o lago? Não é um lago, corrigiu Letty. É o meu oceano. E virou-se para mim dizendo: venha. Ela me levou para fora da casa pelo mesmo caminho de antes. O dia ainda estava cinzento. Contornamos a casa caminhando pela trilha das vacas. É um oceano de verdade? Perguntei. Ah, é sim, respondeu ela. Deparamos com ele de repente, um galpão de madeira, um velho banco e atrás entre os dois um lago de patos, com a água escura salpicada de lentilhas d'água e ninféias. Havia um peixe morto, prateado como uma moeda, boiando de lado na superfície. Isso não é bom, disse Letty. Achei que você tinha dito que era um oceano, falei. É só um lago, na verdade. É um oceano, insistiu ela. Nós o atravessamos quando eu ainda era bebê, quando viemos da velha pátria. Letty entrou no galpão e saiu de lá carregando uma vara de bambu comprida, com o que parecia ser um pulsar na ponta. Ela inclinou o corpo para a frente, afundou a rede com cuidado por baixo do peixe morto e puxou para fora. Mas a fazenda Hempstock está no Domesday Book, falei. Foi o que sua mãe disse. E esse livro foi escrito na época de Guilherme o Conquistador. Sim, concordou Lady Hempstock. Ela tirou o peixe do buçá e o examinou. Ainda estava mole, não enrijecera, e caiu atravessado na mão dela. Eu nunca tinha visto tantas cores. Era prateado, sim, mas por baixo do prateado havia azul, verde e roxo. E a ponta das escamas era preta. Que peixe é esse? Perguntei. Isso é muito estranho, disse
6 centavos, indaguei. O peixe comeu uma moeda de 6 centavos. Isso não é bom, não é? Perguntou o Led. O sol começava a aparecer. A luz evidenciou as sardas aglomeradas nas bochechas e no nariz dela, e os pontos em que incidia em seus cabelos. Os fios ganharam um tom vermelho acobreado. Seu pai quer saber onde você está. Hora de voltar. Tentei devolver a pequena moeda de prata de 6 centavos a Letty, mas ela fez que não com a cabeça. Pode ficar, falou. Você pode comprar um chocolate ou balas de limão. Acho que não, retruquei. É muito pouco. Não sei se as lojas ainda aceitam essas moedas. Então coloque no seu cofrinho, sugeriu ela. Talvez dê sorte. Letty disse isso com um ar de dúvida, como se não soubesse que tipo de sorte a moeda me daria. Os policiais, meu pai e 2 homens de terno e gravata marrom estavam na cozinha da casa da fazenda. Um deles me contou que era policial, mas não usava uniforme. Achei aquilo um tanto sem graça. Se eu fosse policial, tinha certeza, usaria meu uniforme sempre que pudesse. Reconheci o outro homem de terno e gravata como o Sr. Smithson, nosso médico de família. Eles estavam terminando o chá. Meu pai agradeceu à Sra. Hempstock e a Letty por cuidarem de mim. E elas disseram que não deu trabalho e que poderia voltar outro dia. O policial que nos levara até o Mini nos deu uma carona de volta e nos deixou em frente de casa. Talvez seja melhor você não contar nada disso à sua irmã. Talvez seja melhor você não contar nada disso à sua irmã, ponderou meu pai. Não queria mesmo contar nada daquilo para ninguém. Eu havia encontrado um lugar especial, feito uma amiga, perdido minha revista em quadrinhos e ainda segurava uma antiga moeda de prata. Qual é a diferença entre o oceano e o mar? Perguntei. O tamanho, respondeu meu pai. Os oceanos são muito maiores que os mares. Por quê? Só estava pensando, respondi. É possível um oceano ser tão pequeno quanto um lago? Não, respondeu meu pai. Os lagos são do tamanho de lagos, lagoas do tamanho de lagoas. Mares são mares e oceanos, oceanos. Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico. Acho que esses são todos os oceanos que existem. Meu pai subiu para o quarto para conversar com minha mãe e falar ao telefone. Coloquei a moeda de prata no meu cofrinho. Era o tipo de cofrinho de porcelana do qual nada podia ser retirado. Um dia, quando não coubesse mais nenhuma moeda, eu teria permissão para quebrá-lo, mas ainda faltava muito para enchê-lo. Bom, pessoal, esse foi o capítulo 2, foi muito, muito longo. E se você tá gostando, deixe seu like, seu comentário. E em breve eu continuo lendo e leio o capítulo 3 pra você. Eu espero que você tenha uma linda noite de sono e um ótimo descanso. Muitos, muitos, muitos beijinhos pra você.